Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre polinização, dispersão e cultivo vegetal. Então a polinização, ela se dá através do pólen, certo? Que chega até o gameta feminino da planta. E esse processo, muitas vezes, depende de agentes polinizadores. Então, como vocês podem observar na imagem, o item 5, que é a parte responsável pela produção do óvulo, a parte feminina da planta, precisa receber os grãos de pólen, que é a parte masculina, que é produzida ali no 4, que são os estames. Nessa região, os pólens são liberados, os grãos, formam um tubo polínico e encontram um óvulo que fica ali dentro do ovário, tá? A polinização, ela depende então de alguns agentes, que nós temos os agentes abióticos e bióticos. Então tem plantas que precisam apenas do vento ou da chuva, certo? Não necessitam de insetos. Então, quando essas plantas precisam dos agentes abióticos, normalmente elas não produzem néctar, o odor ou a cor não é tão forte. Porém, elas precisam produzir bastante pólen para compensar essa falta e chegar esse pólen até as outras plantas. Algumas vezes os pólens eles são pegajosos para grudar nas folhas, nas flores, justamente para favorecer essa polinização. Nós temos então a anemofilia, que é pelo vento. Existem plantas que dependem dos agentes bióticos, como morcego, insetos, pássaros. Já elas produzem néctar, justamente para chamar a atenção desses animais. Tem o odor e tem uma cor muito forte, como por exemplo a ornitofilia, que é causada pelos insetos. Uns outros exemplos de polinização que nós temos, por exemplo, a hidrofilia, que acontece na água, a quiropterofilia, que acontece a polinização por morcegos. Observem que a planta ela é toda adaptada para receber esse animal. A entomofilia, ocasionada pelos insetos. A dispersão de sementes, ela é o movimento ou o transporte para longe da mãe, da planta mãe. E isso pode acontecer por vários fatores, seja através dos animais, como por exemplo a gralha azul, que nós chamamos de zoocoria, pela própria planta, autocoria, anemocoria pelo vento, barocoria pela gravidade ou hidrocoria através da água. Então aqui nós temos mais alguns exemplos. A antrocoria é uma dispersão provocada pela ação antrópica, pelo próprio homem. A dispersão também pode estar relacionada com quando tem a presença de um ou dois animais envolvidos nesse processo. Por exemplo, a gralha azul vai lá, pega a semente para ela se alimentar e derruba algumas no chão. Tá? Quando ela pega essa semente e derruba no chão, chamamos de dispersão primária. Quando envolve a ação de um segundo agente, no caso, a cutia acaba escondendo essas sementes e esquece, e ela pode ser germinada, chamamos de dispersão secundária. A estaquia, ela é um cultivo vegetal, onde a partir de estacas retiradas de uma planta, quando colocadas em um meio úmido, geram novas plantas, regenerando então seus meristemas radiculares, formam as raízes. A mergulhia é quando ocorre um enterramento de um galho, certo? E a formação de uma nova planta. Isso é feito com a jabuticabeira, macieira ou abieiro. A enxertia é um processo onde você une duas espécies diferentes, tá? A planta que recebe esse enxerto é chamada de cavalo e ela é muito utilizada em quase todas as frutíferas do mundo todo. A ideia é compensar algumas partes da planta desse cavalo, né, da planta cavalo, que não está funcionando muito bem, tá? E a auporquia é uma variação da mergulhia, quando você coloca um saco plástico, amarra com barbantes, ocorre uma maior concentração de seiva elaborada e hormônios vegetais nessa área cortada. Neste vídeo, nós falamos então sobre cultivo vegetal, dispersão e polinização. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!